Já que você me provocou, eu conversei em off com o colega. Eu li essa voto, acho que é esse o problema. Primeiro, eu não sou advogado, então de repente minha interpretação pode ser correta. O arrazoado do ministro Celso de Mello, quando ele julga a ação de inconstitucionalidade, ele claramente derruba a tese da inconstitucionalidade. Mas no arrazoado dele não é 2 ou 3 frases, ele faz todo um arrazoado a respeito da ilegalidade. No meu modo de entender, lendo aquilo ali, ele diz que a resolução 23 é ilegal. É, justamente por trazer... Minha interpretação. Pode estar completamente correta, porque o STF, de maneira nenhuma, ao declarar que uma determinada ação direta de inconstitucionalidade, ela não pode ter prosseguimento, porque aquela ação é incabível, logicamente, seria, no caso, uma outra ação que questionasse a legalidade de uma resolução, seja lá o que for, ele não pode adentrar no julgamento que será feito pelo órgão competente. Mas, por estar ali um voto extenso, bem fundamentado, é que a gente utilizou, né? Dando aí, reforçando uma interpretação que seja a nosso favor, de maneira que ajude no convencimento do juiz. Ele julgou, ele deu o fundamento. Isso, ele julgou. Ele ajudou nesse ponto. Ele ajudou nesse ponto, foi isso. Deixa eu pegar a carona aqui na argumentação do Laor, o ministro Celso de Mello só não declarou com todo o zero que a resolução era ilegal para não cair em contradição com ele mesmo que estava declarando apenas que ele não poderia fazer incursão em outra área que não era questão de inconstitucionalidade, mas sim de ilegalidade. Se ele dissesse que a resolução também era ilegal, ele cairia no ridículo, e ele não poderia cair nesse ridículo de fazer uma sentença que estava julgando que não era inconstitucional, dizendo que ela era ilegal. Isso é claro. Pois não. Bom, eu não ia falar, mas vou ter que falar. Tá? Porque foi provocado pelo Gente, logo que tem o microfone, vamos ficar bem quietinho. O meu nome, ali justamente, apontamos, eu queria dar uma explicação e esclarecimento que nós estamos falando sobre esse assunto. A ideia mesmo da orientação civil pública é muito. A ISA adotou ela de saída e aí houve uma certa demora. A minha participação foi provocar a ISA para que agilizasse a entrada da ação o quanto antes. E coloquei desde saída a Associação Magisterial à disposição para ser uma das autoras da ação. O que não houve, eu estou dando isso porque pela colocação do governo, não houve a minha participação como advogado. Tá? Em nenhum momento o Dr. Wagner solicitou a minha colaboração. E eu me ofereci para isso. Eu cheguei a dizer para isso que eu estaria pronto a viajar para o Rio, para Brasília, para qualquer lugar que o Dr. Wagner necessitasse que resolvesse ter a minha colaboração. A única colaboração que eu consegui fazer foi publicar no meu blog a petição inicial antes dela entrar. A petição que a ISA me passou, em dezembro, ela não tinha sido avisada ainda. Ao publicar no meu blog, estava ausente lá da petição justamente esta questão do ministro Celso Mello. Aí o Dr. Wagner emendou essa parte. Mas existiam outros pontos ainda, e como o Rui disse, chama atenção, que é todo o nosso ponto de vista institucional. Tá? Uma coisa é o lado jurídico e outra coisa é o nosso lado institucional.
Essa colocação, por exemplo, da presídio, do Banco do Brasil, ali dos polos também, eu acho que ela é muito dispersiva, porque nessa altura do acontecimento, houve um réu, o outro, nós vamos levar 20 anos, não serve, nenhum de nós vai estar de presente para ver o fim dessa ação. Tá? Eu acho que seria muito importante ainda ser analisado esses aspectos. Eu pondero aqui e acho que todos esses comentários são muito interessantes e lamento que o Dr. Vale não tenha podido vir, parece que é por uma cirurgia, tá? Solicito apenas que você leve as colocações, que estão feitas da melhor de uma vontade, mas é o que aconteceu. Adeus, telefone. O Dr. Wagner entrar em contato com você. Vamos agora falar do mandato de segurança quanto à resolução 26 e situação do Estado. O mandato da Federação. Esse aqui é justamente o mandato de segurança que começamos agora, que a juíza extinguiu o processo, a mandato de segurança, entendendo que o mandato discutia o privativo ali em tese, que era uma resolução. O extingue, então, sem julgar o mérito. Tá? Ela não entrou no mérito do mandato de segurança. Que era, esse aí, se eu não me engano, era a questão da retirada Direito do Banco do Brasil de receber. de receber, né? O motivo dela é o mesmo O da ação motivo civil. é isso mesmo. O motivo dela é a mesma da ação civil. Só que essa foi julgada extinta sem resolução do mérito. Ou seja, não entrou no mérito da questão porque entendeu, como eu acredito, se tratava de ação contra uma lei em tese. Ou seja, lei que não tem efeitos concretos. Não é possível gerar prejuízos concretos após sua publicação. Na verdade, está extinto, mas apelamos. Apelamos, está para julgamento a apelação, ainda não está concluso ao relator, né? Justamente. Gente, no anexo que eu coloquei nas pastas tem o resumo da posição da ação. Justamente porque a resolução ela vem numa tentativa de regulamentar aquilo que supostamente a lei complementar, segundo eles, permite, que é a reversão de valores em favor do patrocinador, dizendo que revisão de benefícios é um entendimento amplo, né? No caso, eles colocam até se valem da proporcionalidade da contribuição prevista no artigo 20 da lei complementar, né? Como algo favorável também ao patrocinador, no caso de identificação de operação superávit. Né? E se a resolução, então, esmiuça o que deve ser feito com relação à ocorrência superávit em favor do patrocinador, tem efeito concreto. É possível em qualquer momento fazer isso. Então, questionamos, apelamos e já está para você julgar. Está bastante tempo parado. Você tem notícia da sua ação? Não, eu quero a relação, eu trouxe duas ações que, exatamente como nós sabemos da presença do Dr. Wagner, então ele é o mesmo advogado, né? Então nós estamos mesmo fazendo também está em apelação. Está em apelação também da Rio de Janeiro também está em apelação. Tá? No caso da FBB, ele julgou o mérito. Na mandada, ele julgou o mérito, dizendo que não há ilegalidade, que houve participação, todo mundo aprovou, que está tudo certo, que houve lei por ter participado dos conselhos, né, reguladores, fiscalizadores do Previdência Privada, e a partir de uma deliberação ampla, né, então não há ilegalidade. A lei até permite, se
segundo o que eu falei, a partir do artigo 20, existindo a revisão de benefícios a partir do superávit, respeitada a proporção das contribuições dos participantes assistidos e do patrocinador, a partir disso ele retira a ideia de que o patrocinador pode também ter a reversão de valores em seu favor, coisa que reversão de valores não está prevista no capítulo. Essa reversão dos valores, ela fere totalmente o objetivo do fundo de pensão, que é da aposentadoria, e não do patrocinador se beneficiar de receber dinheiro por receber dinheiro, sem que haja melhoria no plano de benefícios, sem melhoria no plano de benefícios e revisão do plano de benefícios. Nossa posição foi muito forte, aí nós tivemos isso, nós recebemos uma carga enorme de propaganda para votação a favor da retirada do dinheiro pelo banco. E a gente falou o seguinte, que na hora que a gente votasse, a gente estava tacitamente dando a concordância do que estava acontecendo, e depois a prejudicação para ele. Com certeza. E isso aí não foi ouvido. Não tem A outra ação é a ação de revisão de benefícios do Superior Tribunal de Justiça. Essa ação de revisão de benefícios, na verdade, é um reajuste, né, daqueles benefícios que eram pagos. Deixa eu fazer um histórico, porque eu faço na linguagem popular. Essa ação, ela pleiteia a concessão dos reajustes de benefícios de aposentadoria e pensão, né, que a Previ deixou de conceder em 95 e 96, o que resultou uma diferença estimada de 20,1% com base no IGPTI. Tá? Um dos argumentos que nós utilizamos na ação era o descumprimento de artigos legais, que houve a desindexação dos salários. E o pessoal da ativa passou a ter o seu salário reajustado através de ciclos. Mas a mesma lei determinava que a aposentadoria e pensão tivesse vinculada a índices. E a Previ simplesmente, seguindo o banco, não reajustou em 95 e 96. Agora você diz como ela anda. Então, em primeira instância, o nosso pedido foi julgado totalmente procedente. Ali, no caso, a ação teve dois objetos. A revisão do benefício, benefício de defasagem, e pedido de anulação do contrato de legisladores de 97. A anulação, a gente perdeu todas as instâncias do contrato. Mas em relação ao reajuste, em primeira instância perdemos, mas em segunda instância, com base no laudo conclusivo, que o abono pago aos ativos naquela época, de 95, 96, se não me engano, né? E não passado, não estendido aos inativos, gerou uma desigualdade no tratamento. Se tinha um compromisso de estender aquilo que era dado dos ativos e dos inativos, ela não fez, então houve um erro, houve uma falha. O reajuste, se não foi dado, de 20%, tá? Não foi dado pelo mesmo entendendo que a Previ respeitou seus estatutos. Normalmente essas sentenças eles dão muito valor aos estatutos da Previ, sem apurar, na verdade, os interesses daqueles que são os beneficiários do estatuto. Então, dizendo que o estatuto cumpriu todas as exigências, que no caso do estatuto era de 80, em que o reajuste dos inativos estava atrelado aí à convenção coletiva, né, de cílios, e isso foi respeitado pela Previ, então o reajuste não era devido, o Ministério Público também apoiou nesse sentido, mas em segunda instância ganhamos o abono. O abono deve ser extensivo a todos os inativos, R$3.000 por ano, o que ganhamos. Em segunda instância superior, recorremos pedindo a anulação do Estatuto 97 e o reajuste de 25. E a Previ também recorreu. Não conseguimos a admissibilidade, nem a Previ, né? E aí, quando a questão
questão de admissibilidade de recurso especial STJ está cada vez mais apertadinho. Eles vão admitir aquilo que eles têm interesse. Para eles, né, politicamente, é interessante. Então, não admitiu, com base na súmula 5, que trata que não é possível o STJ rever cláusulas contratuais. O mesmo falou para a Previ, o recurso da Previ. Agravamos, que é um recurso adequado para combater a inadmissibilidade, a decisão que não deixa subir o recurso ao STJ. Aí esse agravo ele vai direto para o STJ. O STJ lá, se eu não me engano, a decisão foi 20/3 do não lembro qual ministro. Sidney Bennett. Sidney Bennett. Sidney Bennett entendeu que não foi atacado a questão da decisão que não admitiu. E essa decisão não nos conformou. Nós agravamos da decisão que estava vendo a questão da admissibilidade. Agora vai para o colegiado do STJ, Cacide Bené, marido composto pela sua turma, para apreciar nosso recurso, dizendo que tem que ser admitido, porque tem questão de decisão veterana e clara. Já a Previ, o Banco do Brasil não recorreu. Isso significa o quê? Os 3 mil estão garantidos. 3 mil anuais estão garantidos porque transitou em julgado para a Previ, para o Banco do Brasil, recorrer contra a decisão que determinou a extensão do abono ao transitório. Era vinculado ao salário da ativa. Durante 2 anos, não houve reajuste do funcionário da ativa. Eles estavam com a mão. E esse assunto eles afetavam o funcionário da ativa. O diretor do Banco que o banco não dava funcionário da ativa. Que é onde era a radical. Aí, criaram esse canal de pode e tanta coisa que isso é fácil. Vestibular, zero e posteriormente, mas esse acordo nós recebemos. Olha, está vendo um zoom, e como nós estamos sem microfone, vai prejudicar o entendimento do que o colega está falando. O antes falou sabemos. Justamente eu me lembro, nós recebemos A questão, doutor, talvez precisa esclarecer, é que exatamente porque o juiz concedeu uma coisa que a gente já disse, é que o doutor Baixo recorreu pelo agravo. Questionando, foi pautado justamente no reajuste. A nossa discussão agora é. A questão central é o reajuste de 20 pontos. Ah lá, na STJ. Mas não, agora. Doutor Marcos, apenas para o esclarecimento, para que a gente possa levar dúvidas para nossas bases. Esse abono, que, como o senhor disse, já está garantido R$3.000. O pessoal que aposentou antes de 95. Isso? Tá. Esse abono, ele é um valor 3.000 anual, uma vez só, ou vai ser... Uma vez só. Naqueles 2 anos. Vai ser todos os anos, vai ser só 95 e 96. Vai dourar, mas o que nós reivindicamos na ação é 20,1%, que é a FGPDI da época que a Previ deixou de reajustar. Agora, isso, 20,1%, retroativo a 95. Sei que é 5 anos só. Mas não que a lei. Mas aí, imagine o que significa isso no benefício de cada pessoa.
Gente, vamos. Olha, o Zuzu está trabalhando. Doutor, ele está dizendo aqui que recebeu o sabor. Já falei para ele. Suspendeu o reajuste de 600 funcionários e passou a estar bom. Se não me engano, foi em 95, 96. Então, o que eles fizeram? Os alunos já estavam pedindo não ausência com menos de 2 anos para receber os 3 mil. De abono, recebendo. No caso, nós estamos questionando é o GPDI. 20,1%. Depois, Pois não, Emílio, depois o. eu acho o seguinte, que deveria se indicar vários sindicatos de licitação. A ação ganha, quer dizer, a parte da ação, por exemplo, é referente ao abono de 3 mil. Mas, na verdade, pelo entendimento, eu não era aposentado na época, já foi recebido. Então, você não é Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Porque tem gente aqui que vai aposentar, já aí tem que pensar nisso. O país não lembra disso. Deixa eu explicar. Nossa ação foi nesse sentido exato nisso. E no pedido é informalmente amplo. Né? A gente fez um pedido de 20% daquilo que ficam em defasagem, benefícios representativos, e todo o prejuízo decorrente. Nesse todo o prejuízo decorrente, o laudo pericial identificou que o abono era algo extensível aos nativos. E isso o Ministério Público reforçou e a sentença e a decisão de segunda instância acatou. Eu digo aos senhores que, particularmente, não tinha conhecimento de que mas os 20%. Foi uma alegação da Previ. A Previ disse dos autos que não nos devia nada, porque ela não reajustou, mas tem os abonos igual o banco fez. Mas acontece que a nossa questão não é se recebeu o abono, não. O abono nosso deu, a Previ deu porque ela quis que ele boazinho. Ela deveria ter reajustado os benefícios em 20,1%. Que é isso que a lei manda. A discussão é essa. Quando a Previ foi se defender, ela falou assim, olha, nós não devemos nada aos aposentados, porque não teve reajuste, mas pagamos os abonos. Foi uma saída mandrake que a Previ tentou fazer. Agora, 20,1% está para ser apreciado justamente em agravo regimental no STJ. Não sei mais se está claro, não. Mas a discussão aí é se a Previ devia obedecer o regulamento dela ou obedecer a lei. Justamente. É essa a discussão. Na época, A discussão é essa. Se ela tinha que obedecer o regulamento está claro. Ou se tinha que obedecer a lei, que a lei mandava lá o reajuste. Claro. O regulamento é que diz que o reajuste. Aliás, na legislação da época, usar o reajuste salarial era uma das 3 ou 4 alternativas permitidas pela lei. Né? Mas aí veio a lei que indexou, que desindexou, né, desindexou os salários e mandando para o dissídio. Mas não modificou a lei. Mas não modificou a lei, não, a lei da Previdência determinava que houvesse um indexador e que fosse atrelado a esse reajuste e mais, que seria anual. A lei 6435, se não me engano, decreto 81.240, da lei determinava expressamente o reajuste anual do benefício. Atrelado a um índice. Então a discussão justamente por é isso. Se ela obedece a justiça, se considera o regulamento da Previ maior, superior à lei de agora. Esse é o ponto da lesão à lei federal, que a gente está levando. Eu só queria entender essa questão pelo seguinte, como tem alguns colegas aqui. Por exemplo, quando foi aprovada a mudança do Estatuto da Previ, em dezembro de 1997, daí para frente que foi aprovada a correção anual dos benefícios dos aposentados, que eu aposentei em setembro de 97 e passei a ter essa correção a partir depois de sair dessa, em 96. Então essa questão 95 e 96, como o Antônio aqui lembrou, nós que estávamos na ativa só recebemos abono, mas não tivemos reajuste de nada. Então esses 21,1% aqui, ele é só para quem já tinha aposentado. E quem aposentou depois e não recebeu na ativa, está incluído nisso aqui? Não. Pois é, aí como é que fica?
banco deixou de fazer, de dar o reajuste salarial, ele estava visando também não dar o reajuste da Previdência, mas por vias indiretas. Porque o reajuste do salário do nosso benefício é uma função do que nós recebemos na dívida. Isso aí eu entendo, deixa eu só falar o seguinte, porque o Estatuto da Previ até dezembro de 1997 dizia que os benefícios dos aposentados só seriam reajustados quando o banco reajustasse os salários da ativa. É isso Só um que é minuto. o esclarecimento. Arnaldo, sabe por que você está assustado com isso? A nossa justiça é lenta. Sabe quando que nós entramos com essa ação? Em 1999. E o que aconteceu? Houve a mudança estatutária da Previ em 97 para formar todo o entendimento em cima da reforma do Estatuto e propiciar o acordo Banco do Brasil Previ de 97. Uma das condições impostas lá é que nos anos, isso lá em 95, 96, é que não reajustaria salário de bancário e nem de aposentado. Aí veio a reforma de 97, nós avaliamos todos os prejuízos advindos disso, verificamos a defasagem. Essa ação começou com o Tolendal na federação, ele que era o presidente da federação. Entramos com essa ação em 1999, então pegava ali aquele grupo de aposentados, estava ali naquele grupo. Agora, de lá para cá, quantos anos já se passaram? Então alguém fala assim, mas eu aposentei em 2006, é lógico que não tem benefício dessa ação, não tem como. Se o juiz tivesse dado despacho em 1 ano, 2, não teria essa discussão, entendeu? Mas quem se aposentou em 2000, 2007, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, fala assim, essa ação não me interessa não. E é verdade. É porque nossa justiça é lentíssima. Nós entramos em cima da hora. Então, a hora que saiu, que nós estudamos, porque vamos remontar 99, nós não tínhamos essa organização e a internet engatilhava. Então, nós tínhamos que ir descobrir os colegas que estavam discutindo esse assunto pelo país afora. Reunimos com o Boanerges aqui de Brasília, Boanerges, reunimos com o Rui Brito, reunimos com o Silvio Pedra, já falecido, né, o pai? Para poder entender o que estava acontecendo e montar uma ação. Começou com o doutor Macário Serrano Elias, o advogado de Arúcio, para chegar aqui até agora. Foi não. Por coincidência, que redigiu a petição inicial dessa ação era a presidente da Federação Oriental. Então, essa ação objetiva esclarecer o seguinte: até 1994, os reajustes de salários eram indexados e o reajuste de benefícios também, previdenciário também, eram indexados. Em 1994, o governo FHC, querendo reduzir os salários dos empregados do Banco do Brasil e também dar um troco aos companheiros da CNB-CUT, que alienadamente defendiam a prevalência do negociado legislado, colocou na lei na lei anti-inflacionária de estabilidade financeira do Plano Real, o artigo desindexando o reajuste de salário a pretexto de estar atendendo a solicitação da CUT, transferindo o reajuste de salário para a livre negociação. O governo fez isso de propósito, porque sabia que a CUT não tinha poder de fogo para enfrentar o Banco do Brasil. Mas ele disse, então, vocês negociem aí, mas manteve o reajuste de benefícios indexado. Não houve inovação da lei, simplesmente ele desindexou o reajuste de salário e manteve indexado o reajuste de benefícios. E entre os indexadores que reajustavam os nossos benefícios estava o reajuste salarial da categoria. E todos os meses, quando o reajuste salarial é indexado, todos os meses o Ministério da Fazenda editava uma portaria dizendo qual era o percentual do reajuste de salário da categoria. E
aquilo é que era aplicado apesar da negociação. Saía sempre o reajuste fixado na portaria do Ministério da Fazenda. E esse era o nosso reajuste também. Mas, quando ele aprovou a lei de estabilidade, ele colocou esse artigo da lei, salários para livre negociação. Suspendeu a realização desses seminários, então nós fomos para a justiça. O doutor Macário redigiu a petição inicial, o colega Borisal, que era o presidente da federação, não satisfeito com a petição inicial, me chamou e me pediu que fosse a Brasília, para isso eu falo disso, para ajudar na reformulação da petição inicial. Foi aí que nós caminhamos o pedido, exigindo o reajuste naquele período, a partir de 95, que a previsão deixado de estar contrariando a legislação que não foi modificada pelo acordo de 97. No acordo de 97, ardilosamente, os nossos coleguinhas da articulação colocaram o reajuste salarial por efeito retroativo a 96, uma espécie de cala-boca, com o objetivo de fazer com que nós desistíssemos dessa ação. Nós não desistimos e essa ação se encerrada. Foi depois passado, nós tiramos a ação do Dr. Macário, passamos para vocês, e aí vocês passaram em pequeno processo. De lá para cá houve a realização de perícia, na perícia, que comprovou a procedência do nosso feito. E depois saiu aquela ação que é um absurdo, né? Que só dizer que nós estamos atendidos quando vieram o abono, com essa piada aqui no quadro. O que nós estamos explicando na ação não é abono, é um reajustamento que corresponde à diferença entre 95 e agora, em 96, porque a Previdência nos pagou o custo da acordo de 97. Agora, aqui nesta ação nós conseguimos uma pequena vitória, porque quando caiu no STJ, caiu como relator o ministro Dr. João Otávio de Noronha. Aí nós conseguimos que ele se declarasse impedido de examinar a ação. Claro, foi ele que assinou o acordo 97, né? E aí passou para esse ministro Sidney Benedetti. Pois não. Agora, eu só queria fazer um pedido. O seguinte: esses assuntos jurídicos são ultra discutíveis, né? Os advogados sofrem muito, que é uma carga violenta. Eu gostaria de que, ao término desse nosso encontro aqui, que a federação enviasse para cada fala um resumo do andamento, por favor, porque a gente vai ficar aqui, né? Falando e fica uma colisão lá. O objetivo de estar sempre pautado nas reuniões da Federação das Nações é exatamente para tirar essas dúvidas que as associações recebem dos seus associados. Olha, por que eu não estou nesta ação? Se ganhar essa ação eu estou beneficiado? Então está sempre pautado, mas é mais em termos de informativo. Não, tudo bem, mas um resumo depois, passar o resumo real, para cada um divulgar nas suas vozes, é importante. Tá certo. Ok? Isso eu não sei lá em outros lugares, né? Mas na Bahia nós temos essa mesma ação individual. Diversas pessoas reivindicando isso. E por um gesto que considero uma iniciativa, eu não entrei no período, apesar de ter estimulado o gestor a fazer isso, eu não entrei no momento adequado para isso. Diversas pessoas ganharam essa ação lá em Salvador. Quando eu fui ganhar, individualmente, quando eu resolvi entrar com a ação, a Previ já saiu do banco, já estava mais do que escolado por isso, e eu terminei perdendo. Agora, sabe qual é a alegação da juíza para derrotar? Seria interessante trocar informações a respeito dessas vitórias aí. Eu falava de advogado. A alegação não foi nada disso aqui. A alegação da não acolhimento do meu pedido foi que houve uma confusão, que o advogado estaria pedindo a mesma coisa com o reajuste da Previdência Social, 40%. Aí eu fui em cima do advogado e disse: doutor, mas o que é isso? Até eu sei que está errado. Aí o advogado disse: não, eu não pedi isso não. Aí ele saiu desse negócio. Saiu essa argumentação de
de misturar a questão da Previdência Social, da Previdência Complementar com a Previdência Social, saiu dos argumentos do advogado da Previ. O advogado da Previ entrou no meio dizendo que já tinha sido satisfeito que a Previ tinha cumprido toda a regulamentação e que o advogado estaria pedindo uma coisa que era acesso à Previdência Pública. Então o juiz definiu que não tinha razão para aquele negócio, porque eu estaria pedindo para aplicar a legislação da Previdência Pública da Previdência Complementar. Né? O advogado disse que não fez isso, eu não vi a petição inicial dele, é verdade, mas ele me garantiu que não fez isso. E está recorrendo até hoje. Né? Mas a perspectiva é de eu individualmente perder essa ação. Porque na primeira instância, está no Tribunal Regional do Trabalho, a ação é no Tribunal Regional do Trabalho, naquela época não tinha obrigação de ser assim comum. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho foi que aquele negócio não se mistura. E que é verdade. É verdade, não se mistura esse negócio. Agora, uma outra ação que não está aqui pautada, né, na coisa, eu queria que fosse levantada aqui essa discussão, é a ação pedindo para que seja expandido para todos os beneficiários aquela questão de mudança do teto de benefício de 75% para 90%, que foi uma das questões que foi um dos painéis que nós apresentamos lá no Fórum Jurídico. E não há, pelo que eu vi aqui, não há movimentação no sentido da federação, não sei se também é cabível, uma ação coletiva nesse sentido. Eu gostaria de ouvir o Rui Brito, porque o Rui Brito esteve ontem com o doutor José Maria Rabiro, tratando exatamente das ilegalidades desses benefícios especiais que a Previ concedeu com o superávit de 2007. Você podia, Rui, agora seria um momento oportuno, porque o país está pautando que a gente, inclusive, faça uma ação de 75 para 90, cálculo de benefício. E você pautou lá com o doutor José Maria, um pensamento que é seu e que tem muitos colegas e associações que também partilham desse pensamento, que aqueles benefícios foram ilegais, porque beneficiaram parcelas do grupamento. Nós resolvemos levar a superintendência da Previ numa audiência que solicitamos, antecipando o assunto que iríamos tratar, e lá fomos surpreendidos com uma recepção de toda a diretoria da Previ. Porque o que nós levamos para a Previ foi uma ponderação de que todos os benefícios especiais, transitórios, aprovados pela Previ em 2007 e 2009, a começar pelo benefício especial de renda certa, de remuneração, etc. e tal, e a terminar pelo PET, todos sem exceção, são ilegais e descumprem a legislação e violam direitos adquiridos. Tomamos essa iniciativa porque a nossa associação, atendendo às ponderações que fizemos, resolveu não participar das negociações que foram efetuadas nas duas oportunidades para criar esses benefícios provisórios, ilegais e prejudiciais. Porque as associações, ao participarem da questão desses benefícios especiais, criaram um clima de dissenso internamente, porque todos esses benefícios especiais foram discriminatórios, contemplaram uns e discriminaram outros, e em todas as associações houve aqueles que foram contemplados e houve aqueles que foram prejudicados, e isso provocou um dissenso interno em cada uma das associações. E descumpriu a legislação, porque a legislação fala em revisão do plano.
Revisão do plano é um conceito muito claro e dispensa, ao contrário do que afirmam os burocratas da Previdência Social, dispensa explicitação. Revisão do plano significa a análise do que se contém no regulamento de um plano de benefício para corrigir aquilo que está errado e que gera superávit ou gera déficit. Porque o legislador, ao elaborar a lei, ele considerou, a partir da lei 6435, porque o sistema já existia antes, na área privada, e foi estatizado pela lei 6435, ao aprovar a lei, o legislador passou a considerar que déficit e superávit com mais de 3 anos são igualmente irregularidades que devem ser corrigidas. A ocorrência de superávit por mais de 3 anos significa uma anomalia, ou seja, significa que o plano ou está cobrando mensalidades excessivas ou está subestimando o valor dos benefícios. Se se trata de déficit, isto significa que ou se trata de má gestão, ou de gestão temerária, ou de gestão fraudulenta, e a lei manda parar depois de 3 anos, fazer o levantamento, a revisão do plano e punir os responsáveis pela ocorrência do déficit. E esses benefícios especiais, em vez de atacarem as causas do superávit, vamos dizer que a Previ, a partir de 2003, foi transformada pelo Sérgio Rosa numa máquina de gerar superávit para dar dinheiro para o Banco do Brasil. Por que para dar dinheiro para o Banco do Brasil? Porque eu tenho aqui a cláusula, o contrato celebrado entre o Banco do Brasil e a Previ em 1997, e nesse contrato, a cláusula 7ª desse contrato estabelece uma coisa, uma gracinha. Ela estabelece o seguinte: depois da cláusula primeira, o banco transferir uma dívida com os pré-67 de 10 bilhões de reais, com um abatimento de 5 bilhões e 75 milhões saído do nosso bolso, do nosso plano de benefício, da contribuição dos pós-67, porque a contribuição dos pré-67 foram utilizadas até 1980 pelo Banco do Brasil em regime de carga para pagar as aposentadorias dos pré-67 pelos quais ele era responsável, de sorte que em 1997 o saldo que a Previ ostentava de superávit era fruto da contribuição vertida pelos pós-67. Então, nesse acordo, o Banco do Brasil transferiu para a Previ uma dívida de 10 bilhões e 900 milhões, com um abatimento de 5 bilhões e 75 milhões de reais, retirados do patrimônio do plano de benefício número 1, contribuição dos pós-67. E a cláusula 7ª desse acordo, que é uma gracinha, diz o seguinte, que dos futuros superávites da Previ, 2/3 anualmente seriam transferidos para o Banco do Brasil a título de amortização antecipada da dívida do banco, da dívida remanescente do Banco do Brasil. Diz aqui a cláusula 7ª do acordo firmado por aqueles companheiros com o Banco do Brasil. Firmado não por eles, não, eles foram cúmplices do acordo. Um acordo firmado entre o Banco do Brasil e os seus prepostos na Previ, com a cumplicidade dos dirigentes sindicais da Tendência à Articulação da Contraficute, que fizeram apenas o trabalho sujo de dizer que se tratava de um acordo histórico, uma conquista fabulosa da qual nós deveríamos nos orgulhar, e estávamos passando um ponto de vigário. Essa cláusula 7ª diz o seguinte: do valor do superávit apurado nos balanços anuais da Previ, 2/3, ou a proporção da contribuição do banco em relação à contribuição total, mensal, para o custeio do plano de benefícios a que está vinculado o grupo é o pré-67, serão considerados como contribuição amortizante antecipada nos termos da cláusula
passa aí como tal contabilizado. É por isso que se criou a chamada contracapa, onde se lança de um lado o saldo devedor do banco junto à Previ e de outro lado 2/3 do superávit da Previ como crédito do banco, sobre o qual a Previ, a partir do momento em que o banco é creditado, ela passa a pagar juros e correção monetária para o Banco do Brasil. Um absurdo, um verdadeiro crime. Pois bem, então, em decorrência desse fato, a Previ, na gestão do Sérgio Rossi, a partir de 2003, foi transformada numa máquina de gerar superávit para dar dinheiro para o Banco do Brasil. É por isso que o saldo devedor do Banco do Brasil, que deveria ser quitado em 32 anos, já no exercício de 2006 estava pago. E de lá para cá o banco só faz entrar na grana da Previ. E isso significa dizer que a Previ ostenta um saldo, um superávit, que se põe em dúvida se ele é procedente ou se ele é improcedente. Então, em vez de nós discutirmos a procedência desse superávit, fazermos uma análise para procedermos à revisão do plano, a Previ criou os chamados benefícios transitórios provisórios e que contempla uns e prejudica outros. E quando as associações participam desses acordos para negociar a concessão dos tais benefícios especiais, ela está criando uma contradição interna entre os seus associados que ficam brigando pelo bolo. E aí se entra na justiça e aí saem aquelas histórias do renda certa, do BET, etc. e tal. Então nós ponderamos a superintendência da Previ, que ela é responsável também por essa situação, porque todos esses benefícios especiais foram submetidos à SPC em primeiro lugar e depois à Previ e aprovados por ela. E ela tem uma responsabilidade pelo fato de a Previ, em vez de ter feito a revisão do plano, ter utilizado a reserva especial para conceder benefícios a uns e negar a outros. Então nós ponderamos ao presidente, ao superintendente da Previ, que ao conceder esses benefícios temporários, em vez de atacar as causas, ela estava solucionando os efeitos. Como? O superávit é efeito. A reserva especial é efeito de uma anomalia. E onde é que está essa anomalia? No plano de benefícios da própria Previ. Então, em vez de fazer aquilo, deveria se fazer a revisão do plano para corrigir as irregularidades do regulamento e contemplar de forma impessoal, igualmente a todos os associados, solucionando o problema que gera a existência desses superávites. Que problemas são esses? Nós apontamos aqui nesse documento. Há pelo menos duas causas que permanecem intocadas e que nós cansamos de apontar que são geradoras de superávit para a Previ. Superávit irregular. Quais são essas duas causas? Uma, a cobrança de contribuição dos aposentados. Por quê? Porque no regime de capitalização, que é o regime no qual opera a Previ, o segurado, enquanto ativo, contribui com um percentual a mais do que o necessário exatamente para formar a reserva que vai garantir depois o pagamento dos seus benefícios. De sorte que quando ele se aposenta, a reserva garantidora já está constituída e por esse motivo, tecnicamente, no regime financeiro de capitalização, não se cobra contribuição dos aposentados. A Previ cobra essa contribuição. Qual é a alegação da Previ? A alegação falsa, ilegal, e a Secretaria da Previdência Complementar, que deveria constatar esse fato, simplesmente se limita a aprovar os estudos feitos pela Previ. Qual seria a solução? Deixar de cobrar contribuição dos aposentados. Por quê? Porque quando a pessoa se aposenta, já constituiu a sua reserva. Isso significaria o quê? Contemplar por igual a todos os segurados, em vez de contemplar uns e discriminar outros. Qual a outra causa da ocorrência de superávites, que a ser solucionada pela revisão do plano? O Estatuto da Previ prevê que o nosso benefício é apurado pela média das 36 últimas contribuições. Isso gera distorções.
nos últimos anos, é fato conhecido e notório, adotou-se a prática de pegar certos favorecidos e comissioná-los com um salário muito mais elevado, 3 anos antes deles se aposentarem, e aí eles se aposentam com um salário sobre o qual contribuíram apenas durante 3 anos. E então eles passam a receber um benefício para o qual não contribuiu. Quem é que é prejudicado com esse critério? Todos nós, que não somos contemplados por esse negócio, somos prejudicados e passamos a pagar o benefício de quem contribuiu apenas durante 3 anos. Mas não era pior, não era um ano? Uma ocasião que era um ano. Era pior. Era pior ainda, sempre foi pior. No mundo inteiro, o critério que se adota, tecnicamente, é o critério de apuração da média de todo o período ativo, o que é perfeitamente possível pela revolução tecnológica, porque hoje você faz isso por computação. Então, nós já apresentamos há muito tempo sugestões à PEVI para reformular esse critério e acabar com a história de estar aposentando um cara depois de comissioná-lo 3 anos antes da sua aposentadoria. Pois bem, além disso, acontece o seguinte: como o regime de capitalização, e você está contribuindo para formar a sua reserva, o regulamento do plano de benefícios estabelece que se você se aposentar com menos de 30 anos, o seu benefício é calculado por uma média que corresponde a 30 avos por ano de contribuição. Se você se aposenta com 26 anos de contribuição, você passa a receber o benefício que corresponde a 26, 30 avos do plano do seu benefício. E continua pagando contribuição. Aí está a questão do pagamento de contribuição. E quando você completa 360 contribuições vertidas depois de aposentado, você não recebe benefício nenhum. Enquanto isso, o funcionário que permanece em atividade após os 30 anos, ele contribui, por força do que dispõe o regulamento, até os 30 anos, sobre 136% do salário de contribuições. Quando ele completa 30 anos, ele passa a contribuir sobre 145% do salário de contribuição. Quando ele completa 31 anos, ele passa a contribuir sobre 154% do salário de contribuição. Quando ele completa 32 anos, ele está contribuindo com 163% do salário de contribuição. Isso sem contar que esse salário de contribuição é aumentado pelos reajustes anuais, por uma eventual promoção, por um eventual comissionamento, etc. De tal maneira que o cara que se aposentar com 32 anos de serviço do banco, o seu benefício será calculado pela média das 36 últimas contribuições, todas vertidas após as 360. E esse cara é contemplado e passa a ganhar o salário abaixo. Pois bem, foram precisamente esses aposentados com mais de 30 anos que foram contemplados com renda certa. Sem nenhuma. Leiam o protocolo de intenções que não contém nenhum esclarecimento sobre esse assunto. Por isso, aqueles que foram prejudicados ingressaram na justiça. Conta em 2 estados isso aconteceu. No Rio Grande do Sul, Medeiros, você deve se lembrar disso. No Rio Grande do Sul e no Paraná. Na Justiça do Trabalho, a ação foi movida contra o Banco do Brasil e a Previ. A Previ e o Banco do Brasil se defenderam. Eu tenho aqui defesa da Previ e do Banco do Brasil. Se defenderam alegando o seguinte: o Renda Certa foi criado para corrigir uma injustiça cometida contra aqueles colegas que permaneceram trabalhando depois de verterem 360 contribuições. Onde é que está a injustiça? Dizia o Banco do Brasil e a Previ, igual, por igual. Essa injustiça está no fato de que a Previ só considera para a apuração do valor dos benefícios as contribuições vertidas até os 30 anos, desconsiderando as demais, de sorte que esses colegas que trabalham mais de 30 anos vertem contribuições sem nenhum proveito. É por isso
que a Previ criou um benefício especial de renda certa para contemplar esses colegas. É uma falsidade, é uma mentira, é litigância de má fé. Pois bem, aqui os tribunais acolheram essa alegação inverídica, falsa da Previ e do Banco do Brasil. Nós estivemos conversando com o companheiro Medeiros e o Dr. Wagner, numa ocasião, e nós resolvemos pesquisar no arquivo morto do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Paraná. E lá encontramos esse primor. Eu tenho aqui, fica à disposição de vocês, porque nós entregamos isso à Previ, para que apure, porque é responsabilidade dela de ver se a lei que criou a Previ confere a ela a autoridade para fiscalizar, controlar as atividades dos fundos de pensão. E como esses benefícios foram criados com a aprovação da Previ, ela tem a obrigação, inclusive, de analisar o procedimento do Banco do Brasil e da Previ, que constitui litigância de má-fé e que deve ser apurado rigorosamente, porque, do contrário, nós ficaremos numa situação de insegurança e de incerteza. Ninguém sabe o que é que poderá acontecer conosco amanhã ou depois. O que se sabe é que a Previ, todos os anos, foi transformada numa máquina de gerar superávit há mais de 10 anos. E todos os anos, parte desse superávit é transferido para o banco a título de crédito. Eu tenho um levantamento incompleto, evidentemente, segundo o qual a Previ já foi sangrada pelo Banco do Brasil em mais de 40 bilhões de reais. Eu quero repetir, 40 bilhões de reais quebra qualquer fundo de pensão. Eu, há poucos dias, recebi um telefonema de um colega nosso, que eu não conhecia. Ele se apresentou e tem me dado uma ajuda muito grande. Disse: olha, eu sou funcionário antigo do banco, você não me conhece, mas eu, inclusive, considerei você muito radical. Agora eu tenho a minha aposentadoria só dependente do Banco do Brasil. Eu fiz um estudo e cheguei à conclusão que você tem razão, quero colaborar com você para ver o que é que está acontecendo, porque eu estou inválido hoje e eu não sei o que é que poderá acontecer comigo amanhã. São depoimentos dessa natureza que me estimularam a levar esse fato ao conhecimento da Previ e solicitar providências. Eu não conheço os antecedentes do presidente da Previ. O que eu sei, a informação que eu tenho é que ele é um homem íntegro, um cara sério, mas é um mineiro, desculpe-me aí os mineiros, ele não quer brigar com ninguém. Se você não pressioná-lo, ele vai simplesmente dançar, etc e tal. E diga-se de passagem, ele é beneficiado por parte dessas coisas. Porque, por exemplo, é 75% para 90%, ele é um dos que fizeram essa legislação, né? E um dos beneficiários direto desse negócio. Porque ele era diretor do banco, era presidente do Conselho Deliberativo da Previ. Então, pelo menos esse fato aqui, ele conhece mais do que ninguém. Agora, colegas, isso aí, base disso aqui. eu quero finalizar ponderando o seguinte. Eu conheço muita coisa porque eu me considero testemunha ocular da história. Há muitos, repito o repórter, há muitos anos que eu me dedico ao estudo da Previdência Social no Banco do Brasil. E tenho verificado o quanto ela regrediu, o quanto de retrocesso aconteceu de lá para cá, ao ponto em que só os aposentados é que têm condições de atuar de forma independente diante